demorando um pouquinho. Agora. Pronto, vamos lá. Então, vamos começar essa disciplina aqui de geometria analítica. Pronto. Inicialmente, a primeira coisa que eu queria apresentar aqui para vocês é o que é que a gente vai ver nessa disciplina, tá? Eu sei que ainda está no assunto do Enem algumas coisas de geometria analítica, por exemplo, estudo da reta, estudo da circunferência. Algum de vocês não viu essas coisas no ensino médio? Tipo, estudo da reta, no caso, muita coisa vocês veem quando vocês veem função do primeiro grau, por exemplo, que é aquele negócio que tem coeficiente angular, certo? Coeficiente linear. É muito parecido com isso. Estudo da circunferência, eu já vi que existem algumas questões do Enem que aparecem lá sobre esse assunto, mas assim, na época que eu fiz ensino médio, há uns 15 anos, assim, mais ou menos, a gente via bastante. Inclusive, a gente via as cônicas, né, que vai ser um dos assuntos que a gente vai ver aqui nessa disciplina. Eu já tinha visto no ensino médio por conta da prova específica que tinha no vestibular, né? Naquela época, ainda não era o Enem como fase única, né? Depois ficou um tempo que era o Enem, mas uma prova específica depois. Aí, nessa prova específica, a gente precisava ver coisas assim que eu acho que não vê mais, tá? Então, o que a gente vai ver é uma geometria analítica, ou seja, a gente vai estudar geometria, só que usando álgebra, certo? Por isso que é geometria analítica, a gente usa equações, certo? Para descrever objetos geométricos. A gente vai ter uma equação para a reta, uma equação para uma esfera, uma equação para um plano, tá? Por exemplo. E aí a gente vai determinar objetos geométricos, por exemplo, interseções, certo? A, as distâncias entre essas coisas, só que usando álgebra. Usando álgebra de vetores, certo? No caso do ensino médio, tudo é feito com coordenadas cartesianas. Ou seja, você basicamente coloca um sistema de eixos coordenados, certo? X e Y, e aí descreve as equações de retas, de circunferências, enfim, usando apenas as coordenadas, certo? Isso também é possível de a gente realizar no caso espacial, que é o caso principal aqui para a gente, mas fica muito complicado, por exemplo, para a gente descrever no espaço, certo, alguma reta, a gente precisa ter duas equações e aí cada uma delas com é, três incógnitas. Então, digamos que a gente queira determinar a interseção de duas retas, por exemplo. Se a gente usa apenas as coordenadas cartesianas, a gente teria que resolver algum sistema que tivesse quatro equações com três incógnitas cada uma. Porque cada reta teria duas equações, né? Como são duas retas, então eu ia ficar com um monte de equação, com um sistema enorme para resolver, só para determinar a interseção de duas retas. Então, imagina como que a gente faria para calcular a distância entre retas, por exemplo. Né? Ficaria muito difícil. Então, para simplificar, a gente usa a álgebra dos vetores. Então, essa vai ser digamos, primeira unidade aqui do curso da gente. A gente vai falar sobre álgebra vetorial. Então, vetores, eu acredito que vocês viram de alguma forma em física, tá? No ensino médio. Então, vocês viram, né, que é alguma grandeza que é vetorial, né? Tem grandeza que é escalar, grandeza que é vetorial. Se é um vetor, ele seria uma setinha, por exemplo.
A gente vai falar direitinho o que é um vetor na aula de hoje e a gente vai iniciar a falar sobre coisas que dá para a gente fazer com vetores. E também, claro, a gente vai atribuir coordenadas a esses elementos vetoriais, tá? Para que a gente possa, então, falar sobre coordenadas na geometria analítica mesmo, só que usando a linguagem dos vetores. Então, nessa parte, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre produto escalar, sobre produto vetorial, tá? E sobre o produto misto. Cada um deles é uma forma de a gente multiplicar vetores. Mas, da mesma forma, eles, certo? Cada um tem uma propriedade geométrica específica. Por exemplo, a gente vai ver que usando produto escalar, a gente pode calcular ângulos, a gente pode calcular projeções. Com o produto vetorial, por sua vez, dá para a gente calcular áreas, dá para a gente calcular algum vetor que é ortogonal a outros. E com o misto, a gente vai ver que dá para calcular volumes, certo? Então, vai ter muita geometria que vai estar associada a essas operações entre vetores aí, tá certo? Depois que a gente vir essas ferramentas todas, aí a gente entra na parte de geometria, certo? Analítica, mesmo propriamente dita, que aí a gente vai falar sobre o estudo das retas e dos planos no espaço. Beleza? Das retas e dos planos no espaço. Aí, o que é que a gente vai falar? A gente vai falar sobre como que a gente acha as equações dessas coisas, como que a gente calcula as interseções entre essas coisas, como que a gente calcula posições relativas. O que é posição relativa, digamos? Se a gente pega duas retas no plano para ficar mais fácil de visualizar, quais as opções que essas retas elas possuem entre si, né? Elas podem ser paralelas, né? Quando elas não se cruzarem nunca. Podem ser concorrentes se elas se cruzam em apenas um ponto nesse caso. E podem ser retas que sejam coincidentes, né? Que aí, no caso, as duas retas são a mesma reta, coincidem. Então, determinar posições relativas é isso aí. A gente vai basicamente usar vetores para dizer, se eu olhar para essas duas retas aqui, essas duas são paralelas, certo? Vai ser isso. E, finalmente, para calcular também distâncias. Dependendo do tempo, se a gente perceber que ainda dá, a gente fala também sobre ângulos, certo? Ângulos, certo? Entre as retas, ângulos, certo? Entre planos, entre uma reta e um plano, e assim por diante. Terceira parte do curso, a gente vai falar sobre as cônicas. Cônicas aqui a gente vai dar uma mudada, basicamente, no ambiente da gente, porque nas duas primeiras unidades aí, ó, aí na 1 e na 2, a gente vai falar sobre coisas que vão funcionar no espaço, tá? Mas tudo também, certo? Quase tudo também funciona igual se a gente estiver falando sobre geometria plana. A geometria analítica plana. No caso das cônicas, vai ser só no plano mesmo. E a gente vai falar sobre as curvas clássicas, né? A elipse, as elipses, as hipérboles, as parábolas, certo? E aí a gente finaliza essa parte falando sobre translações e sobre rotações. Certo? Então,
provavelmente a maior parte do curso da gente vai ser visto até aqui. O que resta, eu acho que vai ser uma aula, provavelmente. Eu espero que seja, tá? Que a gente falar sobre as superfícies quádricas. Superfícies quádricas é como se fossem as, as curvas cônicas, sendo que no espaço. Então, tipo, a gente pega uma elipse e gira em torno de um dos eixos. Aí vai dar o que a gente chama de uma superfície, que é um elipsoide. Então, a gente vai falar sobre essas coisas, provavelmente em uma aula, só para vocês dizerem que vocês viram isso, que elas vão aparecer de novo, certo? Mais na frente, em outras disciplinas, certo? Cálculo 2, por exemplo, cálculo 3 vão utilizar muito superfícies quádricas na parte que vocês estiverem falando sobre as integrais múltiplas, tá? Então, se der tempo, aí eu acho que não vai dar, mas aí a gente fala sobre superfícies de revolução, certo? Eu acho que eu ainda coloquei superfícies de revolução lá no plano de ensino da gente, mas aí eu estava sendo muito otimista, tá? Porque se a gente atrasar só um pouquinho as aulas, já não vai mais dar tempo. Mas o que eu quero fazer, com certeza, é fazer direitinho a parte de álgebra vetorial. Por sinal, acabei de ver aqui que eu escrevi errado. Álgebra vetorial, fazer bem direitinho essa parte, fazer bem direitinho essa parte aqui de retas e planos, fazer bem direitinho a parte de cônicas, e a parte de quádricas, ao menos, eu quero apresentar para vocês quais são essas superfícies, tá? Se der, a gente fala sobre superfície de revolução, certo? Também. Alguma dúvida até aqui sobre os assuntos? Eu não vou dividir os assuntos por prova, tá? Porque depende do andamento. Então, quando chegar lá na data da primeira avaliação, aí o assunto vai ser até o que a gente tiver visto na aula anterior. Beleza? Tá bom, então vamos começar aqui. Pronto, o primeiro tópico da gente vai ser falar sobre vetores. Então, primeira coisa aqui, eu queria perguntar para vocês, o que é um vetor? Alguém tem alguma ideia do que é um vetor? Se vocês tiverem com vergonha agora de abrir o microfone, vocês podem escrever no chat, tá? Que eu estou olhando o chat agora. Segmento de reta, pronto. É quase a resposta correta. Porque, por exemplo, se eu olho para esse segmento aqui, certo? AB, eu não posso dizer que que ele é um vetor. Por quê? Porque, vê, quando a gente fala sobre vetores, precisa ter exatamente essas três propriedades aí que vocês estão escrevendo. Ele precisa vir carregado com três informações, com o módulo, com a direção e o sentido. Se eu olhar apenas aí para esse segmento AB, ele vem com o módulo, que é o comprimento dele, ele vem com a direção, que é a direção da reta que contém ele, mas não vem com o sentido, tá? Então, para a gente falar sobre vetores, a gente vai falar sobre segmentos de reta orientados. Então, eu tenho que dizer tenho que dizer onde que ele inicia e onde que ele acaba, certo? Dado, certo, um mesmo segmento de reta, tem sempre dois vetores associados a ele. Se o segmento de reta é o que tem extremidades A e B, tem o vetor que começa em A e acaba em B, e o vetor que começa em B e acaba em A,
Então, sempre tem dois. Esses dois têm sentidos opostos. Tem mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. Beleza? Então, vetores, como vocês disseram, eles carregam três informações. Três informações. O módulo, a direção e o sentido. Beleza? Então, dessa maneira, como que a gente vai usar para a gente representar vetores? Dessa forma aqui, ó, por um segmento de reta orientado. Como que eu determino o que é o módulo de algum vetor? É o comprimento do segmento. Certo? Como que eu determino qual que é a direção do meu vetor? Eu vou falar sobre isso melhor, certo? Daqui a pouco. Tá? Então, vai ser o seguinte. Basicamente, eu vejo pela reta que contém o segmento. E o sentido tem sempre dois. Tem sempre dois sentidos possíveis. Certo? Mas assim, repara que nessas informações que esse vetor carrega, não tem a informação, certo? Sobre posição, sobre localização. Certo? Então, se eu pego dois segmentos de reta orientados que tenham o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, mas estejam mas estejam em lugares diferentes, eles ainda vão representar o mesmo vetor, certo? Então, repara nisso aqui, ó. Não fala nada aqui sobre sentido, desculpa, sobre posição. Não envolve a posição do segmento. Então, por exemplo, se eu pego esse mesmo vetorzinho aqui e aí pronto, coloco ele aqui embaixo, por exemplo, tá? Agora, digamos que esse ponto aqui é outro, né? Porque ponto carrega a posição. Então, aqui não pode mais ser o mesmo ponto A. Digamos que é um ponto C. E aqui em cima o ponto D. Esses dois, certo, vetores aí, eles têm o mesmo módulo, porque eles possuem o mesmo comprimento, certo? Eles possuem a mesma direção. Por quê? Porque a reta que contém esse daqui, ela... Isso é uma dúvida, pessoal. É na hora que eu estou mexendo o mouse, vocês veem o mouse mexendo? Sim, Ou eu estou falando isso aí? Sim, professor. Beleza, ufa, tá certo. A reta que contém esse daqui, ela é paralela à reta que contém esse outro. Então, a direção, ela é determinada por retas paralelas. Se esses vetores, eles estão dentro de duas retas paralelas, eles possuem a mesma direção, tá? E dentro das direções aqui, da mesma direção, os dois vetores apontam para o mesmo lado. Então, é o mesmo vetor, certo? Como que seria uma maneira aqui de a gente ver que os vetores, eles têm o mesmo sentido, realmente, tá? Seria a gente fazer o seguinte, ó. Então, digamos aqui que esse vetor AB, que ele está aqui embaixo agora, por exemplo. Para a gente ver se dois vetores que estão com a mesma direção, certo? Se eles têm o mesmo sentido ou não, eu ligo as extremidades iniciais e ligo as extremidades lá do final. Se esses segmentos aqui azuis, se eles não se cruzarem, é porque os vetores possuem o mesmo sentido. Agora, por outro lado, se fosse assim, certo? Se fosse assim, por exemplo,
Eita, apaguei demais. Se fosse assim, certo? Aí, se eu ligasse da extremidade inicial de um para a inicial do outro, e da final de um para a final do outro, esses segmentos se cruzam. Certo? Então, se esses segmentos aí se me interceptam, é porque os vetores estão com sentidos opostos. Se eles não se intersectam, certo? Como é o caso daqui de baixo, é porque os vetores estão com o mesmo sentido, certo? Desde que eles tenham a mesma direção, claro. Sempre tem dois sentidos, tem dois sentidos possíveis. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Você pode ir, por exemplo, se eu tiver o meu segmento de A até B, sempre tem dois vetores possíveis que tem esse segmento. Pode ir de A para B ou pode ir de B para A. É isso que eu estou querendo dizer aqui quando eu falo que o sentido sempre tem dois, tem dois sentidos possíveis, tá? Pode ser de A para B ou pode ser de B para A. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas na hora que eu digo que é de A para B, esse é o sentido que ele tem. É o vetor com esse sentido. Se eu olhasse para o outro sentido, aí seria o outro vetor. Certo? O vetor seria o vetor simétrico a ele. Certo? Que um vai de A para B, o outro vai no sentido oposto, vai de B para A. Certo? Esclareci tua dúvida? Pronto, maravilha. Beleza. Agora que a gente já sabe o que são vetores e que a gente já sabe também que a posição do segmento de reto orientado não é importante, certo? A gente vai falar um pouco sobre operações entre vetores, tá? Como que a gente adiciona vetores e como que a gente multiplica um vetor por um número real, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre operações. Então, primeiro, como que eu faço para adicionar vetores? Tem duas formas de a gente fazer isso, tá? Pronto. Essa primeira maneira aqui é que a gente chama de regra do paralelogramo. Só para esclarecer, a notação que a gente vai utilizar para se referir a um vetor, em geral, vai ser por uma letra minúscula do nosso alfabeto, tá? Com alguma setinha em cima. Então, vai ter o vetor V, o vetor U, certo? Vetor W, e assim por diante. Normalmente são letras minúsculas do nosso alfabeto e letras lá do final do nosso alfabeto. Uma pergunta aqui. Se o sentido é oposto, a direção também vai ser oposta? Não, porque a direção ela tem a ver só com a reta que contém esse segmento, tá? Então, vê, se eu estou falando tanto desse segmento aqui, certo? Orientado, ou se eu estou falando desse segmento aqui, as duas estão na mesma reta, certo? Então, os dois vetores têm a mesma direção. Por quê? Porque a direção só depende de quê? Da reta que contém esse vetor. No caso, mesmo que sejam retas distintas, se essas retas ainda forem paralelas, ainda é a mesma direção. Beleza? Então, dentro do mesmo módulo, da mesma direção, eu posso ter dois sentidos possíveis. Se vai de A para B ou se vai no sentido oposto, certo? Se vai de B para A. Então, eu tenho dois sentidos, mas nos dois a direção é a mesma ainda. Beleza? Tranquilo? Pronto. Beleza. Então, vamos ver como é que a gente faz para adicionar vetores
usando a regra do paralelogramo. Então, digamos que eu quero determinar quem é que é o vetor. Eu tenho aqui, por exemplo, o vetor U e o vetor V. A ideia da regra do paralelogramo é a gente colocar os dois vetores com a mesma extremidade inicial. Por que que eu posso fazer isso? Porque, como a gente viu, no vetor, a posição que o segmento de reta ocupa no espaço, certo? Ou no plano, não é importante. Então, se a gente possui, sei lá, os vetores U e V, eu posso colocar esses segmentos de reta orientados com a extremidade inicial na posição que eu quiser, certo? Desde que eu mantenha a, a, a direção em uma reta paralela, sempre eu posso fazer isso, não mude qual que é o comprimento do meu vetor e mantenha sempre ele apontando para o mesmo lado. Estão entendendo isso? Se eu mantiver essas três coisas, eu posso colocar as extremidades do meu vetor no lugar que eu quiser. Então, por exemplo, nesses casos aqui, por exemplo, certo? Esses dois aqui, ó, são o mesmo vetor, tá? Por quê? Eles têm o mesmo módulo, porque tem o mesmíssimo comprimento, certo? Lembra que esse vetor daqui de baixo eu gerei com basicamente Ctrl C desse daqui de cima, certo? Ctrl V depois. Então, eles têm o mesmo módulo, eles têm a mesma direção, por quê? Porque eles são segmentos que são paralelos e o mesmo sentido. Então, é o mesmo, certo, vetor, mesmo eles estando em lugares diferentes. O que importa não é o lugar que ele está, é só o módulo, a direção e o sentido. Então, para a gente fazer as operações e todas as construções que a gente vai fazer aqui, a gente pode escolher onde que a gente vai colocar a extremidade inicial. Se dois vetores formem um ângulo de 90 graus, eu devo utilizar o teorema de Pitágoras. Calma, daqui a pouco a gente chega lá, tá? Porque tu tá pensando, se a gente usa Pitágoras, a gente tá pensando em determinar qual que é o comprimento, né, de alguma coisa. A gente vai falar, certo, sobre comprimentos, como que a gente calcula o comprimento daqui a pouco, quando a gente fala sobre coordenadas. Mas agora eu só quero dizer o seguinte, ó, se eu tenho um vetor e outro é vetor também. Então, se eu quero adicionar os dois, como que eu faço? Qual que é o vetor? Qual que é o segmento de reta orientado que representa essa soma dos dois? Qual a diferença de direção e sentido em relação a, 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 aos vetores? Beleza, deixa eu explicar de novo isso aqui. Se a gente pega, se a gente pega esse vetor aqui, certo? Esse segmento de reta aí, ele é um vetor, certo? Se eu pego esse outro aqui, deixa eu dar uma esticadinha nele, por exemplo, aqui assim. Certo? Então, aqui é C, aqui é D. Esses dois vetores, eles têm a mesma direção. Certo? Por que eles têm a mesma direção? Porque as retas que contêm eles são retas paralelas. Certo? Então, a direção, a única coisa que ela importa para dizer qual é a direção é a reta em que ele está. Beleza? Se eu pego dois segmentos de reta, certo? Orientados, e esses segmentos são segmentos paralelos, então eles têm a mesma direção. Só importa isso. Beleza? Agora, por exemplo, se eu olho esse aqui, por exemplo, certo? Vamos dizer que esse aqui é U, esse aqui é V e esse aqui é W.
certo? U e V, eles possuem a mesma direção. Por quê? Porque os segmentos de reta que a gente está olhando são segmentos paralelos. Agora, U e W não são segmentos, certo, paralelos. Portanto, U e W não têm a, a mesma direção. Certo? Tá claro isso? Agora, dentre vetores que têm a mesma direção, eu posso falar do sentido. Certo? Por exemplo, U e V têm o mesmo sentido, porque eles são vetores que têm a mesma direção e os dois apontam para o mesmo lado. Então, os dois têm o mesmo sentido. Agora, se o V, ele ao invés de ser esse aqui, se ele fosse esse outro, certo? Então, U e V são vetores ainda com a mesma direção? São, porque aí só importa o quê? As retas. Só importa o paralelismo, né? Só importa se os segmentos são paralelos ou não. Então, desse jeito que está aí agora, o IV ainda são vetores com a mesma direção. Mas eles agora têm o. Eles ainda possuem o mesmo sentido? Não, porque um está apontando. Tá apontando de baixo para cima e o outro está apontando de cima para baixo. Então não tem o mesmo sentido. Certo? Agora, se eu pego U e W, eu posso dizer U e W, eles possuem o mesmo sentido? Essa afirmação não tem nem lógica, tá? Porque eu só posso falar sobre sentido, sobre se possuir o mesmo sentido ou não, vetores que tenham a mesma direção. Como o U e o W não têm a mesma direção, por não serem paralelos, eu não posso nem falar que eles têm o mesmo sentido ou não, porque isso não se aplica aqui nessa situação específica, tá? Então, o sentido eu só falo se tem o mesmo ou não para vetores que sejam paralelos, para vetores que tenham a mesma direção. Tá claro agora? Qualquer dúvida pode falar, tá? Tá massa. Beleza. Então vamos ver, vamos voltar aqui. Ó. De acordo com a regra do paralelogramo, para a gente adicionar os dois, a gente escolhe os dois, certo? Com a mesma extremidade inicial. Eu posso fazer isso por quê? Porque os vetores não levam consigo a noção de localização no espaço e nem no plano, tá? Então eu posso colocar a extremidade inicial no ponto que eu quiser. Para a regra do paralelogramo, eu faço isso com os dois com a mesma extremidade inicial. Aí eu faço agora o seguinte, ó. Eu vou aqui passar alguma reta paralela ao vetor V, certo? E aqui uma reta paralela ao vetor U, certo? Isso gera o quê? Gera um paralelogramo. Por quê? Porque eu tenho um par de lados paralelos, que é esse daqui e esse de cá, e outro par de lados paralelos, que é esse daqui e esse de cá. Por isso que é regra do paralelogramo. E aí, quem é que vai ser a soma dos dois vetores? Vai ser o vetor que parte da extremidade inicial conjunta e vai até aqui, ó. É a diagonal desse paralelogramo que parte da extremidade inicial que é comum aí aos vetores. Então, esse aqui é que é o vetor U somado com V. Certo? Essa é uma forma de fazer essa soma. Qual que é a outra forma? Essa outra forma ela é chamada de regra do polígono. Na regra do polígono, aí vai mudar um pouquinho. Eu não vou mais colocar os dois com a mesma extremidade inicial. Eu vou fazer da seguinte maneira. Aqui está o U, certo? Agora, o V, eu não vou colocar mais ele começando aqui. Eu vou agora colocar ele começando aqui, tá? Então, aqui é que é o V, agora. Ou seja, na regra do polígono,
um inicia onde o outro termina. Certo? Ou seja, basicamente, se fosse na regra, nessa minha figura daqui, ó, o V que eu ia considerar não ia ser esse aqui. Ele ia ser esse aqui. Pode fazer isso? Pode sim. Por quê? Porque esse segmento aqui e esse de cá, eles têm o mesmo comprimento. Por quê? Porque isso aqui é um paralelogramo, né? Então, os lados opostos são congruentes, têm a mesma medida. Certo? Então, também são paralelos, né? Por quê? Porque é um paralelogramo e eles possuem o mesmo sentido, né? Então, certo? Esse daqui e esse de cá, eles apontam para o mesmo lado. Então, esse daqui também é o V, tá? Tem o mesmo módulo desse daqui, tem a mesma direção e mesmo sentido. Beleza? Então, de acordo com isso, como que eu faço a soma nessa situação aqui? Ó? É só a gente iniciar no começo do meu vetor inicial e ir até o fim do meu último vetor. Beleza? Então, a soma aqui, nesse caso, a gente faz assim, ó. Daqui para cá. Esse aqui que é o mais V desse jeito. Certo? Então, são regras diferentes, mas que funcionam da mesma forma. E a vantagem aí da regra do polígono é que ela permite que a gente some um monte de vetores de uma vez. Por exemplo, digamos que eu queira adicionar, certo? Vamos supor que eu queira somar esse vetor com esse e depois com esse aqui. Tá? Então, digamos que esse aqui é U, que esse aqui é V e que esse daqui é W. Então, inicialmente, eu aplico a regra do polígono, certo? Somando os dois vetores iniciais. Como que eu faço isso? Eu tenho que ir do início do primeiro até o fim do segundo. Ou seja, a soma de U e V vai ser essa aqui, tá? Esse aqui que é U mais V. Agora, se eu quero U mais V e ainda somado com W, então eu tenho agora que somar esse vetor aqui, beleza? Com esse outro. Sendo que agora já está do jeito que a gente precisa, ó, porque esse cara já está com a extremidade do seu final no mesmo ponto que o W está iniciando. Então, para a gente somar esses dois, basta fazer o quê? Ligar do início do mais V até o final do W. Então, esse vetor aqui embaixo azul, ele é justamente U mais V somado com W. Portanto, se eu quiser adicionar um monte de vetores de uma vez, o que é que eu tenho que fazer? Eu faço de forma que sempre o meu segundo vetor ele inicie no ponto que o primeiro vetor finaliza. O terceiro vetor inicia onde o segundo vetor ele finaliza. E assim sucessivamente. No final, você vai fazer o quê? Ligar do começo do meu vetor inicial até o final do último de todos que aparecerem. Tá certo? É assim que eu somo um monte de vetores de uma vez usando a regra do polígono. Com a regra do paralelogramo, só dá para somar apenas dois de cada vez, tá? Com a do polígono, não. Eu posso somar a quantidade que eu quiser. Certo? Alguém tinha levantado a mão, mas abaixou. Pode falar se quiser, tá? Eu me confundi, eu acho. Tá. Beleza. Se o W estivesse no início com o U. Então, se no lugar do V fosse o W, é isso? Não, professor, assim, se o W estivesse junto com o U e no final do U tivesse o V, ou não existe assim? Se fosse assim, U aqui, a W aqui. Não, calma, peraí. Se fosse assim, no caso, né? A Professor, eu W acho que é o W saindo do ponto de origem do U. É isso a pergunta? Ou é isso que eu estou desenhando agora aqui?
É isso aí mesmo. Pronto. É a mesma coisa. Porque, por exemplo, se eu fosse somar o U com o W de acordo Isso com a que regra do Henrique polígono, o que é que eu falou, tenho que fazer? professor. Oi? O que Henrique falou. Ah, o que ele falou, beleza. É porque é assim, ó. Se eu tiver com isso aqui assim, o W e V, não é isso? Ó, desse jeito, eu não posso usar a regra do polígono, não. Por quê? Para usar a regra do polígono, qual que é a exigência? É que onde um finalizar, o outro inicie, certo? Então, o U e o W, eles estão burlando essa exigência. Mas, se o W é esse aqui, eu posso sempre passar alguma paralela aqui, passo uma paralela aqui, certo? Ao V, e coloco o W aqui em cima. Tá, tá muito Entendi, doido isso aqui. professor. Agora, obrigada. Beleza? Por quê? Porque esse W aqui e esse W de cá são o mesmo vetor, porque eles têm a mesma direção, porque eles são paralelos, têm o mesmo comprimento e o mesmo sentido. Então, esse vetor aqui, ele é igual ao W. Então, se ele está lá no lugar errado, por acaso, eu modifico ele, coloco ele e arrasto para o lugar certo. Certo? E Então, aí no faço. caso, se cair Assim. em uma atividade assim, a gente traça uma paralela lá no final do V, no caso, né? Para ficar certinho dentro da regra. Isso. Precisa sempre estar assim, ó. No lugar que o segundo vetor iniciar, tem que ser o lugar em que o primeiro ele finalizou. O lugar que o terceiro vetor ele inicia é onde o segundo finaliza. Se tivesse outros, mesma coisa. É no lugar que o quarto vetor inicia, é no lugar que o terceiro finaliza. É sempre assim, tá? Certo? Onde no ponto que um finaliza, é onde o próximo vai iniciar, tá certo? Certo, obrigada, professor. De nada, de nada. Beleza. Então, pronto. Agora que a gente falou sobre como que a gente faz a soma de vetores, vamos falar sobre como a gente faz a multiplicação por um escalar, ou multiplicação por um número real, certo? Aqui, é, essa palavra escalar, ela tem o mesmo significado que vocês veem na física. Lá, por exemplo, vocês têm grandezas, né, que são escalares e grandezas que são vetoriais. Por exemplo, a massa é uma grandeza escalar, porque ela é um número só. Mas uma força, por exemplo, é uma grandeza que é vetorial, porque ela não é só o número da força, depende de como que você está aplicando essa força, né? Ela é um vetor. Então, aqui, ó, sempre que a gente falar de algum escalar, é um número, é, um, é algum número real, tá? Então, eu vou multiplicar o meu vetor por um número, certo? Isso vai basicamente depender, o que é que vai acontecer, vai depender do sinal desse número. Então, vamos dizer que o escalar aí, ele é um número lambda, certo? Vamos olhar aqui. O que é que acontece se eu pego lambda positivo? Certo? Então, quem é que seria tipo lambda vezes um vetor v? Então, o que a multiplicação por escalar faz vai ser o seguinte: ela não muda a direção, beleza? Então, eu não vou, na hora que eu multiplicar o meu vetor, certo? Certo? Por alguma constante, eu não vou modificar a reta em que esse vetor está, certo? Eu posso modificar o módulo e eu posso modificar a, a, ainda, ainda o sentido, certo? Também. Então, o módulo
ele é multiplicado por módulo de lambda. Então, no caso, se o lambda for maior que zero, eu multiplico o módulo do meu vetor justamente por lambda. Se o lambda for menor que zero, aí o módulo de lambda é o quê? Vai ser menos lambda, né? Se eu multiplico por menos 2, por exemplo, então o módulo de menos 2 é 2. Então, se eu pego algum vetor V e multiplico ele por menos 2, por exemplo, o módulo de menos 2 vezes V vai ser o módulo do vetor original vezes o módulo do escalar que eu multipliquei, que é 2 no caso, tá? Ou seja, se eu multiplico por 2, eu estico o meu vetor em 2 unidades. Tá certo? Multiplico esse comprimento dele, certo, por 2. Se eu multiplicar, por exemplo, por 0,5, por um número que esteja entre 0 e 1, aí eu mantenho a direção ainda, multiplico o módulo por 0,5, ou seja, o meu vetor vai diminuir, né? Ele iria encolher de tamanho. E o sentido, o que é que acontece com o sentido? O sentido ele é mantido se lambda for maior que zero e é invertido se lambda for menor que zero. Então, basicamente, se lambda for um número real, tá? O que ocorre com a multiplicação por escalar é isso aqui. Então, se o lambda for maior que zero, eu pego esse vetorzinho aqui, multiplico ele por 2, por exemplo, o que é que vai que é que acontece? Mesma direção ainda, portanto, o vetor final e o vetor inicial tem que ser vetores paralelos. O módulo, ele vai fazer o quê? Se eu multipliquei ele por 2 vezes, se eu multipliquei ele por 2, por exemplo, o módulo é multiplicado por 2 também, ou seja, o comprimento do vetor, ele dobra, e como 2, esse meu escalar é maior que zero, o sentido é o mesmo. Vocês entenderam? Então, se eu multiplicar por 10, o que é que acontece? Mantenho a mesma direção ainda, estico aí o vetor até o comprimento dele ficar 10 vezes o que era antes, e como eu multipliquei por 10, que é maior que zero, o sentido ainda é o mesmo. Tá certo? E se eu multiplicasse por negativo? Oi, fala. Eu vou pegar assim, então, se a gente fizesse, sei lá, lambda menos 0,5, aí é encurtar e alterar o sentido, não? Exatamente, isso. Beleza? Se o lambda ele ainda fosse positivo, mas ele fosse bem pequenininho, tipo 0,1, por exemplo. Então, a direção do meu novo vetor vai ser a mesma de antes, porque eu multipliquei por um número maior que zero, certo? Só que o módulo dele vai diminuir, porque eu multipliquei por 0,1, certo? Então, ele fica mais curtinho. E o sentido fica o mesmo ainda, porque eu multipliquei por um positivo. Se for negativo, eu vou falar agora, certo? Se for negativo, é a mesma coisa que eu falei, só que o sentido inverte. Tranquilo? Oi, Alex. Pode falar. E se por acaso a gente colocasse um lambda igual a zero, ia anular, não ia o vetor? Vai ser a última coisa que eu vou falar aqui, que é o único caso que ainda falta, né? Eu falei o que acontece se for por um positivo, se for por um negativo. Falta o caso se eu multiplicar por zero. Tá, mas Daqui valeu. Certo? Rapidinho. Pronto. E se eu multiplicar por um número negativo,
Aí o que é que acontece, né? Se eu começo com esse V aqui, por exemplo, o meu resultado, digamos que eu multiplique ele por, pronto, menos 0,5V, tá? Então, é a mesma direção ainda, então o meu vetor resultante vai ter que ser paralelo ao inicial. Como eu multipliquei por menos 0,5, o que acontece? O sentido ele vai ter que ser invertido, né? Se era da esquerda para a direita, agora vai ser da direita para a esquerda. E o módulo, ele acontece o quê? Se eu multipliquei por menos 0,5, na hora do módulo, como o módulo ele é um comprimento, esquece o sinal, certo? Esquece o sinal. O que é que o sinal faz? Ele inverte o sentido ou não. Na hora de ver o módulo, como o módulo ele é apenas o comprimento, então ele tem que ser positivo. Aí você se esquece do sinal. Então, se eu multipliquei por menos 0,5, no módulo eu multiplico por 0,5. Então, o módulo final vai ser 0,5 vezes o inicial. Vai ser vai ser a metade do que ele era antes. Beleza? Então, multiplicar por escalar vai fazer o quê? Mantém a mesma direção. O módulo é multiplicado sempre pelo módulo do escalar, certo? E o sentido fica o mesmo se o escalar for positivo e inverte se for negativo. Pronto. Agora, aquela pergunta lá de Alex. E se o escalar for zero? Se o escalar for zero, eu vou ter que multiplicar o módulo pelo módulo de zero, que é quem? É zero. Então, o meu vetor vai acontecer o quê? Ele vai ficar com comprimento zero. Ou seja, ele vai ser um ponto, certo? Seria um segmento de reta ainda, onde o meu ponto inicial é igual ao final. Beleza? Esse vetor que não tem comprimento, se é comprimento zero, a gente chama ele de vetor nulo. Certo? O que é o vetor nulo? É um vetor em que as extremidades inicial e a final coincidem. Então, ele tem comprimento zero, e nesse caso, a gente não vai dizer que ele tem direção e nem sentido. Tá tudo bem? Porque se eu tenho apenas se eu tenho apenas um ponto, que é o meu vetor, qualquer reta que eu quiser, assim, eu passo por ele, né? Então, não faz sentido dizer que essa reta aqui, que é a direção dele. Por que que não seria essa? Por que que não seria essa? Como tem várias opções, aí a gente não define a direção desse vetor. E se não define a direção, já que o sentido ele está atrelado à direção, também não define qual que é o sentido. Beleza? Então, esse vetor, que é o vetor nulo, que ele é um ponto, basicamente. Ele vai ter comprimento zero, não tem direção e nem sentido. Beleza? Sim ou não? Então, vetor nulo é um vetor com comprimento zero, não tem direção, não tem sentido. Oi, Alex, tu ia falar alguma coisa? Vou falar que tá. Deu pra pegar assim. Ah, pronto, maravilha. Então, deixa eu só anotar isso aqui. Se lambda igual a zero, então lambda vezes v vai dar o vetor que a gente chama, que a gente representa assim, tá? Que é o vetor nulo. É um vetor com comprimento zero, com módulo zero. Basicamente, é um ponto, tá? Então, a gente não define nem direção e nem sentido para ele. Alguma dúvida até aqui? Que agora a gente vai falar sobre coordenadas. Porque aí, Ô, professor, a partir das coordenadas... Oi, fala. Desculpa. licença.
Diga. A subtração dos vetores é o mesmo jeito de fazer a soma? Vamos falar agora sobre isso, aproveitar? Daqui a pouco a gente iria comentar, mas já que tu perguntasse, aí a gente adianta. Vamos ver. Então, diferença de vetores. Isso é subtração. É bom que a gente já dá uma revisada nas coisas que a gente comentou ainda agora. Então, digamos que eu tenha esse vetor aqui, U, e esse daqui, certo? V. Então, quem é que seria U, certo? Menos V. Bem, U menos V, vocês concordam que isso é a mesma coisa que isso, né? Vê, ó, U mais, certo? Menos V. Vocês estão de acordo? Certamente. Beleza. Só que aí, quem é que seria menos V? Menos V, eu estou multiplicando o V por menos 1, né? Por um escalar que é menos 1. Então, quem é que seria menos V? É um vetor com a mesma direção de V, porque eu multipliquei por um escalar. Qual que é o módulo aí de menos V? Se eu multipliquei por menos 1, o que é que eu faço com o módulo do meu vetor? Não faço nada, né? Porque o módulo de menos 1 é 1. Beleza? Só que o que é que eu faço? Como eu multipliquei por menos 1, que é negativo, o sentido vai o quê? Vai inverter. Beleza? Então, se o V é esse aqui, então menos V é esse aqui. Ó. Deixa eu ajeitar aqui. Apaga esse. Pronto, menos V é isso aqui. Tá certo? Então, se eu quero fazer o certo menos V, o que é que eu faço? Eu vejo primeiro quem é que é o vetor que é menos V e somo o com menos V. Então, eu vou somar esse com esse. Certo? Tranquilo? Aí, vamos ver. Ó. O que é que eu tenho que fazer? Digamos que se eu fosse adicionar os dois, o que é que a gente faria? A gente faria assim, né? Ó, digamos que aqui está U, aqui está V. Certo? Se eu fosse adicionar os dois, passa a paralela aqui, bota outra paralela aqui. Essa diagonal é quem? A soma, né? Essa aqui é U mais V. Agora, se eu quero U menos V, aí o que é que eu faço? Aí, ao invés de olhar para V, eu olho para quem? Menos V. Para olhar para menos V, o que é que eu tenho que fazer? Somente inverter o sentido de V. Então, eu vou olhar para esse aqui, ó. Deixa eu fazer de azul. Vou olhar para esse vetor aqui. Certo? Esse aqui seria quem? Menos V. Aí agora, se eu quero somar U com esse cara, aqui, certo? Menos V, como que eu posso fazer isso? Eu posso usar a regra do polígono. Ó, esse daqui é o menos V, tá certo? Esse daqui é o menos V, ele inicia aqui e ele finaliza aqui. E U está iniciando aqui e finalizando aqui. Como que eu faço, então, a soma de U com menos V de acordo com a regra do polígono? Eu ligo do início do vetor menos V até o final do U. Ou seja, esse aqui, ó, vou fazer de amarelo. Então, esse vetor aqui, de amarelo, ele é U menos V. Estão entendendo? Ou seja, na hora que eu olho aí para esse paralelogramo, ele vai ter duas diagonais, né? Tem uma diagonal, que é aquela
que inicia lá da extremidade que é comum aos dois, que essa vermelha aí, ela é a soma dos vetores, certo? Só que tem outra diagonal ainda. A outra diagonal é quem? A subtração, certo? Então, tem uma diagonal que é a que parte da extremidade comum, que é a soma, a outra, ela é a minha subtração, certo? Então, Henrique, tu queria perguntar algo? Pode falar. Não, professor, eu entendi aqui. Eu ia dizer que ia dar igual, mas não vai porque o ângulo não é 90 graus. Eu mesmo entendi aqui. Ah, beleza. Mas mesmo que o ângulo fosse de 90, cuidado, tá? Porque, velho, se o ângulo fosse de 90, se fosse assim, ó, certo? Aqui o V. Esse aqui, tá? Esse é o mais V. Esse é a soma dos dois. Agora, quem é que é o menos V? O menos V é esse aqui, ó. É a outra diagonal, tá? Tem uma diagonal que é essa aqui, que é a soma. A outra diagonal é a diferença. Foi o que eu entendi, porque se ele só seria igual se fosse um quadrado, mas como é um polígono, o comprimento é diferente. Aí eu entendi aqui. Não, mas mesmo que os comprimentos fossem diferentes, é que a soma, que a soma é uma diagonal, a diferença é a outra. Certo? Porque, vê, não é que eu estou fazendo o comprimento de U menos o comprimento de V, não, tá? Isso aqui, se U e V tivessem o mesmo comprimento, se fosse um quadrado mesmo, certo? Um quadrado aqui, tá? Faz de conta que aqui é um quadrado agora, que aqui é 2, aqui é 2 também, certo? Esse daqui, ele seria o vetor... Eita, peraí. Esse daqui, deixa eu ver se eu consigo, tá? Para desenhar assim na diagonal é meio ruim. Pronto. Esse aqui é o menos V, certo? Os dois têm o mesmo comprimento, mas esse aqui não tem comprimento, não vai ter comprimento que seja zero, não, tá? Por quê? Porque é algo vetorial, não é algo que é só adicionar os números, não. Tá entendendo? Eu posso ter dois vetores com o mesmo comprimento, mas que a minha diferença entre eles não tenha comprimento zero. Só vai dar zero se for assim, ó. Se eu tiver um que ele aponta para o lado de cá e outro que aponta para o outro lado com o mesmo comprimento. Aí, se eu somo esses dois aqui, aí a gente cancela. Aí vai dar só esse pontinho aqui. Tu entendeu agora? Entendi, professor. Obrigado. Pronto, massa. Pode falar, Lutson. Eu ia perguntar um negócio, mas, tipo, nesse esqueci. céu amarelo. Não, nesse céu amarelo, o senhor disse Tá. que é a soma e a diferença. Que uma diagonal é a soma e a outra é a diferença. Só que aqui embaixo, nesse preto, o senhor disse que se um for para uma direção e um para o outro, se for somar, eles se cancelam. Então, lá Isso. em cima, eles também se cancelam, porque eles são do mesmo tamanho, só que um é a soma e outro é a diferença. Não, então, mas tu estás confundindo aí com o seguinte, ó. Nesse caso daqui, os dois têm a mesma direção, tá? Os dois têm a mesma direção. Então, na hora que eu somo eles, ele anula o outro. Isso de eles se anularem só vale se tiverem se tiverem a mesma direção. Se não for a mesma direção, aí um não anula o outro, não. Beleza? Tá certo. Porque a minha direção aqui, ó, pelo vetor da diferença, vai ser diferente das direções dos dois. Esse tem uma direção, esse tem outra direção, esse aqui tem outra direção ainda diferente, porque essa minha reta aqui não é paralela nem a essa, tá? E nem a essa. Entenderam? Entendi. Então os de cima não se anulam. Não se anula, nada se anula. Só se anula se tiverem a mesma direção. Ó, Matheus, vamos lá de novo. A direção tem a ver com a reta em que o vetor tá.
certo? Nessa minha figura que eu desenhei aí, ó, que tem o U e o menos U, certo? Nessa aqui, beleza? O U e o menos U têm a mesma direção, porque os dois estão na mesma reta, certo? Mesmo que não fosse a mesma reta, se tivessem em duas retas que fossem paralelas, já seria a mesma direção, tá bom? Sentido é outra coisa. Se tiverem a mesma direção e os dois apontarem para o mesmo lado, é o mesmo sentido. Se tiverem a mesma direção e um apontar para um lado e o outro apontar para o outro, sentidos opostos, certo? O sentido depende da direção. É aquilo que eu tinha falado aqui atrás. Ó. É aquilo que eu falei aqui. Nessa parte aqui, ó, que eu tinha falado. Oi, Matheus, pode falar. Pois é, mas eles só vão ser anulados se eles tiverem sentidos diferentes, né? Por mais que eles estejam na mesma direção. É, Correto? na hora que eu adicionar os dois, certo? Pois Se é, um eles... aponta para um lado e o outro aponta na mesma direção, se um aponta para a esquerda e o outro aponta para a direita, eles vão se balancear aí, tá? Se um for maior do que o outro, o final vai ficar apontando para o lado do maior, mas vai ser alguma coisa menor do que era antes. Por exemplo, se é um cabo de guerra, por exemplo, tem uma força que está puxando com 10 newtons para o lado esquerdo e tem uma força com 8 newtons para o lado direito, vai resultar em quê? Em uma força com 2 newtons para o lado esquerdo, certo? No caso, um cancelou o outro. Se fosse uma de 10 para a esquerda e uma de 10 também para a direita, certo? Um puxa lá para a esquerda e o outro puxa lá para a direita, tem a mesma direção. Mas um sentido é de um lado, o outro sentido é do outro lado. Se um é de 10 e o outro também é de 10, cancela. Aí dá 0. Vocês entenderam? Agora, se um está puxando lá para a direita e o outro está puxando para baixo, por exemplo, não tem como cancelar tipo nada aí, tá? Beleza? Pensa sempre em força. Se tem uma pessoa que tá puxando uma corda para cima e a outra puxa para a direita, mesmo que puxem com a mesma força, vai cancelar algo? Não, vai ter uma força resultante. A força resultante é justamente a soma dos vetores que a gente fez aqui. E aí? Foi ou não? E aí, pessoal? Foi. Beleza. Tá bom, então, deixa eu apagar esse pedaço aqui. Só para a gente finalizar aqui essa parte sobre a diferença. Bem, se eu tenho U e V, tem duas diferenças que a gente poderia fazer aí, né? Teria o menos o V e teria o V, certo? Menos o U. Tá bom? Então, no paralelogramo, tá? A diagonal que parte do vértice comum, da origem comum, é a soma dos vetores. E a outra diagonal é a diferença. Qual a diferença, né? Tem sempre duas. Tem U menos V e tem o V menos o U. Vocês hão de concordar comigo que se eu disser que eu tenho V menos U, que isso é a mesma coisa que menos U menos V, né? Então, se U menos V é esse amarelinho aqui, quem é que seria o V menos U? Mesmo comprimento, a mesma direção, sentido oposto. Então, o V menos U seria esse aqui, tá?
Ou seja, eu tenho sempre duas diferenças possíveis. Tenho U menos V e V menos U. As duas vão estar na diagonal que não é a soma, certo? A diagonal que não parte da origem comum. Agora, como que eu sei se é U menos V ou se é V menos U? Se apontar para o lado U, é U menos V, que nem aconteceu aqui. Ó. Aqui, o meu vetor amarelinho, ele é uma diferença que aponta para o lado do U. Então, é U menos V. Certo? Se apontasse para o lado daqui de baixo, aqui o lado do V, aí era quem? Era V menos U. Certo? Então, nessa minha outra diagonal aí, se aponta para o lado do U, é U menos V. Se aponta para o lado do V, é V menos U. Tá, beleza? Beleza. Tá, agora só para a gente finalizar aqui, vamos falar sobre coordenadas, tá? Que aí a gente pode começar a falar, certo, sobre geometria analítica mesmo. Pronto, coordenadas. Então, se eu vou falar, certo, sobre coordenadas, eu tenho que ter um sistema de eixos. Tudo que eu fizer aqui, certo, agora, vale tanto para o plano, beleza? E vale também no caso do espaço, tá bom? Sendo que fica mais fácil de desenhar se for no plano. Então, eu vou desenhar sempre no plano, mas vale tudo também da mesma forma para o espaço. Certo? Então, digamos aqui que eu tenho o meu sistema de eixos, x e y. X sempre o eixo das abscissas, y o eixo das ordenadas. Se eu tivesse ainda o eixo z, né, se fosse 3 dimensões, ou seja, se fosse lá no espaço, o eixo z é chamado de eixo chamado eixo das cotas, certo? Abscissas, coordenadas e cotas. Então, eu tenho o meu vetor V aqui. Eu quero atribuir coordenadas a ele. Eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu posso, como a gente sabe já, botar a extremidade inicial desse vetor no ponto que a gente quiser. Certo? Porque vetores não carregam consigo a informação de quê? Da localização dele. Então, eu vou fazer isso, eu vou botar um representante do meu vetor com extremidade inicial onde? Lá na origem. Beleza? Lá na origem. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou olhar para o segmento que liga daqui até a origem. Certo? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nesse vetor para ficar mais fácil de fazer o desenho. Digamos que o V seja assim. Certo? Então, se eu passo aqui alguma paralela ao V, certo? E por aqui também uma outra paralela a esse segmento, então esse meu elemento aqui, ó, é o mesmo vetor V. Por quê? Mesmo módulo, né? Mesmo comprimento, porque isso aqui aqui é tudo paralelo, né? Então tem o mesmo comprimento, mesma direção, porque esse vetor ele está sendo paralelo a esse, e mesmo sentido, porque apontam para o mesmo lado. Sendo que esse de baixo aqui está com esse meu segmento de reto orientado com extremidade inicial lá na origem. Certo? Então, eu posso olhar justamente para quem é que é esse ponto aqui, ó. X e Y. Essas coordenadas aqui vão ser as coordenadas do meu vetor V. Então, resumindo, se eu digo que o meu vetor V tem coordenadas 2 e 8, o que é que isso significa? Significa que se eu representar esse meu vetor
com extremidade inicial partindo da origem, certo? Da origem aqui. A extremidade final dele vai ser onde? No ponto 2 e 8, tá? As coordenadas do vetor são as coordenadas do ponto final do segmento de reta que representa ele, que tem a extremidade inicial na origem. Vocês entenderam? Por que eu posso fazer isso? Porque eu posso botar o vetor onde eu quiser. A extremidade inicial dele pode ser a que eu quiser. Para falar de coordenadas, eu coloco sempre tudo lá na origem. Tranquilo? Beleza, tranquilo. Maravilha. Então, as coordenadas de V, certo? São as coordenadas do ponto P, que é o final de V, quando o seu início é na origem. Essa é a definição das coordenadas de um vetor, tá? Então, pronto. Agora a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que falar sobre como que a gente faz a soma e a multiplicação por escalar em termos das coordenadas do vetor, para a gente ver como é que a gente faz operações com essas coordenadas. Hoje a aula vai se arrastar mais um pouquinho, tá? Até umas 12h30, mais ou menos, porque a gente teve o início da aula que foi sobre aquelas informações lá, né? Mas normalmente a gente vai iniciar já direto com o assunto e aí de umas 12h10, aí a gente finaliza já. Beleza, então como que fica o seguinte? Ó? Então, digamos que V é o vetor AB, ou seja, ele inicia em A e ele encerra em B, com A, digamos, que tem coordenadas, certo? Tem coordenadas assim, certo? O x de A e y de A, e B com coordenadas x de B e y de B. Então, quais as coordenadas de V? Quais as coordenadas de V? Como é que eu faço isso? Ó, eu tenho que olhar aqui no meu par de eixos, eixo X, eixo Y. Vamos supor que esse aqui é o ponto A, esse aqui é o B. Beleza? Se eu quero saber quem é o vetor AB, quais são as coordenadas dele, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar o meu ponto A lá para onde? Lá para a origem, né? Porque para eu ver as coordenadas de um vetor, eu tenho que botar a extremidade inicial dele partindo da origem. Então, eu vou passar aqui paralela, desculpa, aqui eu vou simplesmente ligar para a origem. Agora aqui eu passo uma paralela a esse segmento. Aqui eu passo uma paralela ao vetor. Certo? Então, fiquei com esse vetor aqui. Ó. Esse vetor aqui. Eita. Esse vetor aqui é o mesmo vetor que a gente quer. Ele é o vetor AB. Sendo que o que eu quero descobrir é quem? As coordenadas desse pontinho aqui. Ó. Vamos chamar esse ponto de x e y. X e y são justamente quem? As coordenadas do vetor AB. Por quê? Eu joguei o vetor AB para ficar com a extremidade inicial na origem. Então, a extremidade final, as coordenadas dela vão ser as coordenadas do vetor. Então, eu tenho que representar aí o x e o y em termos das coordenadas do A, certo? E do B. Vamos fazer isso para o x, tá? E aí com o y seria a mesma coisa.
Vê só. Se a gente sai passando aqui um monte de reta, de reta perpendicular, a gente veria que essa distância aqui é a medida do x do ponto P, certo? Se eu passo daqui de cima alguma reta perpendicular, eu ia ver que esse ponto aqui é quem? É o x de quem? De B. Certo? Então, isso aqui, ó, tudo é o x de B. Por outro lado, se eu passo daqui alguma reta perpendicular, eu ia ver que isso aqui é quem? É o x de A. Certo? Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Tá? Aí vê, ó. Se eu olho, por exemplo, aqui para esse triângulo, repara que essa retinha aqui vermelha pontilhada, esse segmento aqui, ele é paralelo a esse. Foi assim que a gente construiu, certo? Esse aqui é paralelo, ele é sempre perpendicular ao eixo X. Esse aqui também, tá? Então, esses dois são paralelos. Esse aqui é paralelo ao eixo X. Esse aqui embaixo está contido no eixo X. Então, se eu olho para esse triângulo aqui, ó, e esse triângulo aqui, certo? Eles têm os três pares de lados sendo paralelos. Mais ainda é que esse comprimento aqui, certo? Por exemplo, é igual a esse de cá. Por quê? Porque A, O, aqui e B, ele é um paralelogramo, tá? Então, esse cara é igual a esse. Portanto, esse triângulo aqui e esse aqui são triângulos congruentes. Se são congruentes, então quer dizer que esse lado aqui de baixo tem a mesma medida que esse aqui. Portanto, aqui também mede o quê? O x de A. Certo? Então, aqui mede x de A. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu adicionar o x ao x de A, vai dar o quê? O x de B. Beleza? Passando pelo outro lado, a gente vê o quê? Que o x é quem? O x de B tirando o x de A. Então, x é x de B menos x de A. Fazendo a mesma análise, sendo que na vertical, você vai ver que o y é o y de B menos o y de A. Então, esse ponto aqui, certo? É o ponto x e y. Quer dizer que as coordenadas do vetor V, como é que eu obtenho elas? Coordenadas do vetor AB são quem? O x é quem? X do ponto B menos x do ponto A. E o y é quem? Y do ponto B menos y do ponto A. Como é que fica fácil de a gente se lembrar disso aqui, né? Como se isso aqui fosse o quê? B menos A. É como se eu tivesse fazendo, ó, tudo que é do ponto B menos tudo que é do A. Tá? Então, para eu achar as coordenadas de um vetor que é dado por dois pontos, tá? A e B, para eu achar as coordenadas dele, é só eu fazer a diferença entre as coordenadas. O x do final menos o x do inicial e o y do final menos o y do inicial. Se fosse no espaço, teria mais coordenadas ainda. Teria mais uma, né? Teria o z de B e o z de A. Quem é que seria o z? A terceira coordenada do vetor AB. Mesma coisa. Z de B menos Z de A. Certo? Então, é assim que a gente acha as coordenadas de um vetor desse jeito. Por exemplo, tá? Exemplo aqui. Só para não dizer que a gente não fez nenhum exemplo hoje na aula. É porque, realmente, essa aula, ela
demora um pouquinho mais para andar, porque tem muita coisa inicial que a gente precisa ver. Mas eu juro para vocês que o curso não vai ser todo assim, não, tá? Vai ter um monte de exemplos para a gente resolver. Então, digamos, se A é o ponto 2, 3 e 5, e B é o ponto 1, 9 e, sei lá, digamos, menos 2. Então, quem é que é o vetor AB? Estou fazendo no espaço, tá? Certo? Tenho 3 dimensões. A abscissa, a minha ordenada e a minha cota, certo? Também. Funciona do mesmo jeito. Eu vou fazer B menos A. Coordenadas de B menos coordenadas de A. Então, quem é que vai ser o vetor AB? X de B menos X de A. Então, 1 menos 2. Y de B menos Y de A. 9 menos 3. E Z de B menos Z de A. Menos 2 menos 5. Quanto é que dá isso, então? Vai dar menos 1, 6 e menos 7. Certo? Beleza? Certo. Então, vamos fazer agora só mais o seguinte. A gente vai fazer agora como que fica a soma de vetores em termos das coordenadas, certo? E como que fica a multiplicação por um escalar em termos das coordenadas, tá certo? E aí a gente deixa para continuar na semana que vem. A gente começa a semana que vem falando sobre produto escalar, certo? Propriedades dele, exemplos, beleza? E aí a gente continua a partir daí. Se der, a gente já adianta um pouquinho hoje. Eu vi que 2 pessoas abriram o microfone aí. Vocês estão querendo perguntar algo, falar algo? Não, eu ia falar, mas eu já respondeu, já falando sobre perguntar se ia dar tempo de produto escalar. Beleza, talvez a gente veja certo comecinho só aqui hoje, mas na aula que vem, aí a gente aprofunda. Beleza. Oi, Iris. Diga, pode dizer. Iris? Professor, você vai colocar esse slide aí lá no Siga ou no Class, alguma coisa do tipo? Vou colocar o slide e eu vou enviar o vídeo gravado para o YouTube. Aí assim que o vídeo for processado, enviado todo, eu boto lá também, tá? Mas vou botar os dois, os slides e o vídeo, certo? Tá certo, então, obrigada. Beleza. Então, pronto. Como é que fica? Opa, agora. Então, como fica a soma de vetores nas coordenadas? Então, digamos que U seja o vetor de coordenadas x1 e y1, tá? E V seja o vetor com coordenadas x2 e y2. Certo? A gente vai ver agora que as coordenadas de U mais V vão ser justamente a soma das coordenadas apropriadas. Então, x1 mais x2, y1 mais y2. Como deveria ser, né? Para o mundo fazer sentido, para a soma de vetores ser uma soma, certo? Uma soma, no mínimo, razoável, eu tinha que somar essas coordenadas. Vamos ver que isso realmente funciona. Mais uma vez, vai ser com um pouquinho de geometria plana, tá? Então, eu vou usar a regra do paralelogramo. Vou botar os dois partindo da origem. Então, digamos que esse aqui é o vetor U, beleza? E que esse aqui é o vetor V. Eu não vou mostrar para o caso do x, que o x da soma então, acho que ficou muito grande aqui, né? Não ia caber.
Vamos diminuir um pouquinho. Vamos botar esse aqui como sendo o U e esse aqui o V. Então, eu vou mostrar que o x da soma é o x de U mais o x de V. Então, eu tenho que passar aqui uma paralela, tenho que passar aqui outra reta paralela, e esse daqui, né, como a gente falou antes, é a soma de U e V. Esse é U mais V. Beleza, então esse ponto, ele vai ter coordenadas que eu vou chamar de x e y. Esse aqui tem coordenadas x1 e y1. Esse aqui tem coordenadas x2 e y2. Vamos olhar para os x, tá? Para as abscissas desses pontos. Se eu passo aqui uma reta perpendicular, isso aqui é quem? É o x de U, que é o x1. Se eu passo daqui alguma reta perpendicular, então isso aqui de baixo é quem? É o x de U mais V, que eu chamei mesmo de x. E se eu passo aqui alguma reta perpendicular, então isso aqui, certo? É o x de V, que é o x2. Mesma ideia de antes, tá? É claro que a figura aí tá feia, mas o que é que eu quero que vocês observem? É que esse lado aqui é paralelo a esse, ou ao menos deveria ser. Esse lado aqui é paralelo a esse, ao menos deveria ser. E esse aqui é paralelo a esse aqui, ao menos deveria ser. E, de novo, esse cara tem a mesma medida que esse aqui. Por quê? Porque isso aqui, né, é um paralelogramo. Beleza? Então, os meus dois triângulos amarelos que estão aí na figura são congruentes. Quer dizer que os lados correspondentes deles têm a mesma medida. Então, esse lado aqui, ó, vamos pintar agora ele de verde. Esse lado aqui tem a mesma medida que esse. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui mede o quê? O x2. Ou seja, quanto é que vale o x? x1 mais o x2. Que é o que eu queria. O x da soma dos dois é a soma do x do U com o x do V. Certo? A figura já tá muito carregada. Então, eu não vou fazer a mesma coisa aí para o y, tá? Mas é só observar a mesma coisa. Você vê quem é que é o y, seria isso tudinho aqui, o y, certo? Esse aqui, essa parte aqui, ó, é o y2, que é igual a isso aqui, daqui até aqui, também por causa da mesma congruência dos triângulos. E isso aqui é o y1. Então, y1 mais y2 é y, da mesma forma. Certo? Então, para a gente adicionar vetores, é só adicionar as suas coordenadas. Então, em um exemplo aqui rápido, se U é o vetor 2, menos 1 e 0, e V é 3, 8 e 11, então o vetor U mais V vai ser quem? 2 com 3, 5, menos 1 com 8, 7, e 0 mais 11, 11. Tá certo? Vai ser isso daqui. Agora, como é que fica a multiplicação por escalar em termos das coordenadas? Vamos lá. Multiplicação por escalar. Então, nesse caso, mesma ideia, certo? Eu vou fazer assim, ó. Tem o eixo X, eixo Y. Então, eu começo aqui com esse vetorzinho aqui. Vamos dizer que esse é o V, certo? Aí, eu multiplico o V por um escalar lambda. Então, digamos que agora se o meu vetor, certo, lambda V, ele seja
tudo isso aqui, desde a origem até aqui em cima. Então, digamos que V tem coordenadas x e y. Não, vamos colocar assim, tem coordenadas x1, y1. E lambda V tem coordenadas x e y. Então, quem são o x e o y aqui? Certo? Quem é que seria isso? Então, vamos fazer a mesma ideia. Vamos passar aqui alguma perpendicular, aqui alguma perpendicular. Aqui, claro, eu estou falando do caso o quê? Que o lambda é o quê? Maior que zero, né? Maior que zero, porque eu estou deixando ainda os dois com o mesmo sentido, tá? Mantenho a direção, mantenho o sentido que eu multipliquei por um lambda que é maior que zero. Se fosse por um lambda que fosse negativo, eu ia só inverter o sentido. Tá, então, daqui até aqui é quem? É o x de V, né? Que é o x1. Enquanto daqui até aqui é o x do lambda V, que é o x. Agora, esse meu triângulozinho aqui e esse outro não são mais triângulos congruentes, como acontecia antes, mas são semelhantes ainda. Então, ainda dá certo. Por quê? Ó, esse lado aqui, ele está contido nesse lado. Esse lado está contido nesse lado. Tá? E esse aqui é paralelo a esse. Então, esse triângulo aqui ele é um triângulo que é semelhante a esse aqui. Agora, repara o seguinte. Ó, na hora que eu passo desse segmento aqui, certo? Para esse aqui, certo, inteiro, eu multipliquei por que número? Multipliquei por lambda, né? Porque na hora que eu multiplico o vetor por um escalar, o que é que eu faço com o módulo desse vetor? Eu multiplico pelo módulo de lambda. Como lambda é maior que zero aqui, então eu estou multiplicando já justamente pelo próprio lambda. Então, na hora que eu passo desse daqui para esse de cá, eu tô esticando por lambda. Por semelhança de triângulos, a minha proporção tem que ser mantida. Ou seja, quando eu passo desse lado aqui para esse lado de cá, eu também tenho que multiplicar pelo mesmo valor. Então, quem é que é x? É lambda vezes o meu... vezes o x do v, né? Que é o x1. Portanto, quem é que é o lambda vezes o v aqui? O x de lambda v é quem? É lambda vezes o x de v, que é x1. E o y? Mesma coisa. Aqui é o y1, aqui é o y. Mas se eu multiplico todo mundo aí por lambda, então aqui é lambda y1 também. Por semelhança de triângulos, tá certo? Então, isso aí vale se o lambda for maior que zero. Se o lambda for menor que zero, a minha proporção ainda ela ainda se mantém, tá? Só que ia ser tudo agora apontando para o lado de cá. O menos do lambda, a única coisa que ele iria fazer é o quê? Mudar o sinal. Mas na hora que eu falo do módulo, certo? O módulo, aí eu estou mantendo a minha mesma proporção, porque o módulo é um número positivo. Então, essa fórmula que eu botei aí funciona mesmo que o lambda seja um número negativo. Certo? Então, digamos que eu multiplique... Vamos lá. Vamos pegar aqui como exemplo também o seguinte. Digamos que eu pego V como sendo o vetor 1, 2 e 3. Então, quem é que é o vetor 2 vezes V? Como deveria ser, né, pessoal? Se eu multiplico o vetor por 2, é só eu multiplicar todas as suas coordenadas por 2. Então, vai dar 2, 4 e 6. Se eu multiplico por menos 3, aí o que é que eu tenho que fazer? Multiplico todas as suas coordenadas por menos 3. Então, eu vou ficar com menos 6. Opa, não, desculpa. Menos 3, que eu estou multiplicando esse aqui. Menos 6 e menos 9. Certo? O menos só faz mudar o sinal. Tá? Mas na minha proporção é a mesma coisa. Então, eu multiplico pelo escalar que eu multipliquei.
E se eu multiplicasse por zero, aí eu multiplico todo mundo por zero, vai dar 0, 0, 0, que é justamente que é justamente a origem, né? Começa em zero e termina em zero. Então, esse aqui é o vetor nulo. Então, essa regrinha aqui vale para todos os casos, tá? Para lambda positivo, para lambda negativo e para lambda igual a zero. Tá certo? Só para finalizar, vamos falar só um pouquinho sobre geometria analítica mesmo, tá? Vamos falar sobre mais duas coisas e a gente vai finalizar a aula de vez. Vamos falar sobre como que eu calculo o módulo, como que eu calculo a distância entre pontos, tá? E como que eu calculo o ângulo entre dois vetores. E aí a gente finaliza a aula de hoje. Então vamos lá aqui, ó. Como que eu calculo distância entre pontos? Então, digamos que eu pegue o ponto A, que tem coordenadas, certo? Digamos, então, x1, x2 e x3, certo? E o ponto B, de coordenadas... Não, assim vai ficar ruim. Vamos chamar de... Assim, xa, poxa, que doidice aqui. Seria x de A, seria y de A e z de A, e B seria x de B, y de B e o z, certo, z de B. Então, a distância entre A e B vai ser definida assim, ó, é o módulo do vetor A menos B. O módulo é representado desse jeito aqui, tá? Isso aqui é o módulo de A menos B, não, desculpa, pessoal, do vetor AB. Assim. Isso aqui é o módulo de AB, certo? É a notação que a gente vai utilizar. Cuidado que não é a mesma notação que o livro do Alfredo Steinbruch utiliza, tá? Eu vou escrever assim justamente para diferenciar o módulo de um vetor do módulo de um número. Se eu botar apenas uma barrinha de cada lado, é o módulo de um número. Se eu botar duas barrinhas de cada lado, aí é o módulo de um vetor, tá certo? Então, bem, para a gente saber como é que calcula distâncias, basta saber como calcula o módulo de um vetor. Vamos, então, ver como é que a gente faz isso. Certo? Então, se eu tenho, digamos, que V é o vetor x, y e z, então quem é que é o módulo de V? Então, vamos jogar para o espaço aqui, fazer um desenho espacial uma vez na vida. Então, digamos que o meu vetor x, y, z seja esse aqui, ó. Para calcular isso, eu vou fazer assim. Eu vou primeiro passar algum perpendicular ao meu plano daqui de baixo. Vou ver onde que bate aqui embaixo, tá? Aí eu passo uma perpendicular ao eixo y, passo uma perpendicular ao eixo x. Então, esse ponto aqui é o x, tá certo? É o x do ponto. Esse aqui é o y do ponto. E eu tenho essa diagonal aqui, que eu vou dizer que essa minha diagonal aqui mede D, certo? Repara que esse ângulo é de 90 graus, porque eu falei que aqui eu passei uma perpendicular. Então, essa altura aqui é justamente o Z, e isso aqui é o módulo do vetor. Como que eu relaciono, então, o módulo do vetor com D e com Z? Pitágoras. Certo? Então, eu sei que a hipotenusa elevado a 2, que é módulo de V elevado a 2, é igual ao quê?
d ao quadrado mais e, certo? Também elevado a 2. Sendo que, ó, daqui até aqui é o x. Daqui até aqui é o y. E esse ângulo aqui também é de 90 graus. Tá? Também é de 90 graus. Então, eu posso fazer Pitágoras mais uma vez. Se eu fizer outro Pitágoras, aí eu vou saber o quê? Que d elevado a 2 é quem? X elevado a 2 mais y elevado a 2. Portanto, quem é que é o módulo de v elevado a 2? Vai ser x2 mais y2 mais e2. Tira a raiz. Então, a gente chega a módulo de v, vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. É assim que eu calculo o módulo de um vetor. É aplicar Pitágoras, certo? No caso do espaço, é a gente aplicar Pitágoras 2 vezes. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó, da distância, certo? Entre pontos. Pega, por exemplo, A igual a 1, menos 1 e 2, e B igual a 2, 4 e 6. Então, quem é a distância entre A e B? Distância entre A e B vai ser o quê? Pela definição que a gente deu, para calcular essa distância, eu tenho que ver, ó, quem é que é o vetor AB, que começa em A e termina em B. Então, AB é quem, no caso? Lembra sempre, coordenadas de B menos coordenadas de A. Então, vai ficar 2 menos 1, que é 1. 4 menos menos 1, que é 5. E 6 menos 2, que é 4. Certo? Então, o vetor AB tem essas coordenadas aqui. Daí, a distância entre A e B vai ser o quê? O módulo de AB, que pelo que a gente viu agora é raiz de quem? Do x dele elevado a 2, mais o y dele elevado a 2, mais o z dele elevado a 2. Então, vai dar 1 elevado a 2, mais 5 elevado a 2, mais 4 elevado a 2. Ou seja, raiz de 1 mais 25 mais 16, tá? 25 mais 16 daria 31, mais 10 daria 41, mais 1, 42. Raiz de 42. Beleza? Eu acho que já é suficiente por hoje, tá? Na aula que vem, a gente começa falando sobre ângulos, usa isso para definir qual é o produto escalar, e aí faz uma aula só sobre produto escalar, tá? No fim, a gente coloca mais alguns exercícios, tá certo? Alguma pergunta aqui sobre essas coisas finais aqui? Eu acredito que está todo mundo cansado já também, com fome na hora do almoço. Então, vamos finalizar, tá? Eu vou finalizar a gravação aqui, mas se alguém quiser perguntar algo após isso, fica à vontade, tá? Então, pronto, deixa eu finalizar aqui. Na próxima semana a gente continua.